Olá pessoal, tudo bem? Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti, todas as terças-feiras, programas inéditos a partir das 8 horas da noite. Mas vocês podem acompanhar todos os programas no nosso canal no YouTube, podem maratonar os programas que já foram ao ar. Hoje é o nosso 8º programa, então mais uma vez muitíssimo obrigado a todos que estão nos acompanhando. Lembrando que estamos estudando esse livro aí do Marcel Benedetti, Animais, Tudo o que Você Precisa Saber, uma edição da Mundo Maior Editora, um livro editado em 2009. Estamos utilizando a segunda edição desse livro, que foi publicada em junho de 2010. Lembrando que esse livro, infelizmente, ele não é mais editado pela Mundo Maior Editora, mas por isso mesmo nós estamos estudando esse livro, que é um livro muito simples, de fácil compreensão, um livro muito didático, de perguntas e respostas, em que o Marcel respondia para os ouvintes do programa Nossos Irmãos Animais, da Rede Boa Nova de Rádio, do qual ele apresentava até 2010, quando ele desencarnou. E esse programa, as perguntas que eram enviadas ao programa, acabou originando aí esse livro e outros livros também, em que ele fala sobre a espiritualidade dos animais. Bom, hoje é o nosso 8º programa, então, automaticamente, vamos para a questão número 8 do livro Animais, Tudo o que Você Precisa Saber. Minha gatinha morreu e, para surpresa nossa, apareceu em casa ontem um filhote idêntico. Como explicar essa coincidência? Então, essa foi a pergunta feita ao Marcel. Vamos lá, a resposta que ele deu. O homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, o que é o acaso? Nada. Essa é uma questão do Livro dos Espíritos, a questão número 8, que aliás a gente até leu um trechinho dela no programa anterior. Bom, Marcel continua ali. Coincidências não existem, porque o acaso não existe. Assim sendo, quando algo nos acontece, por mais estranho que possa parecer, foi determinado por algo. Se o fato ocorreu, algo o impulsionou. Então, há uma causa. Se um animal idêntico ao seu surgiu ao seu lado, talvez não seja o seu antigo gatinho que tenha retornado. Mas, de qualquer modo, pode ser outro que você tenha que aprender a amar tanto quanto aquele que você perdeu. Bom, cabe aqui um comentário sobre essa questão. A gente sabe que os animais eles podem voltar para a gente? Sim, podem voltar. A gente até já leu questões a respeito disso, um caso que inclusive aconteceu com o próprio Chico Xavier. Mas a gente sabe que existe a necessidade de se respeitar o período mínimo, no caso dos animais, de gestação. Então, tanto para gatos como para cachorros, existe ali o período de gestação, a gente precisa esperar esse período. Então, se você perdeu um animalzinho hoje e no dia seguinte apareceu outro, muito dificilmente que esse animalzinho que apareceu seja aquele anterior que esteja voltando, ainda que ele seja filhote. Porque não deu esse tempo dele voltar para o plano espiritual, ter ali o período de gestação e retornar. A gente sabe, até pela literatura espírita, que os animais eles reencarnam quase que imediatamente, que inclusive até é motivo de polêmica no meio espírita sobre isso. Os animais não reencarnam. Ou os animais não ficam no plano espiritual, como a gente encontra, por exemplo, nas obras do André Luiz, relatos de animais no plano espiritual. É claro que alguns deles ficam por um determinado período, que nós também não temos como saber, mas a grande maioria, eles realmente reencarnam quase que imediatamente, porque eles precisam ter novos aprendizados, eles precisam ter novas experiências. Então não há necessidade desses animais ficarem muito tempo no plano espiritual. A gente não tem como precisar quanto tempo eles ficam lá, qual é o tempo que a gente vai ter a condição de saber que ele voltou ou não, mas o que a gente tem como responder de forma muito clara e objetiva e utilizando-se do bom senso, como a doutrina espírita nos recomenda, é que a gente respeite pelo menos o período de gestação para cada animal. Então, se você perder um cachorrinho, respeite, pelo menos espere, se você acha que o seu animalzinho pode voltar, e a gente sabe que isso pode acontecer, tenha em mente que pelo menos espere o período relacionado ao tempo de gestação dele. Com o gatinho a mesma coisa, se for um outro animal que tem um período de gestação diferente, a mesma coisa. Então que a gente tenha isso em mente. Mas como disse o Marcel aqui, e isso é muito importante, a gente até já comentou isso em programas anteriores. Independente de ser o seu animalzinho ou não que esteja voltando, existem muitos animais precisando de um lar. Existem muitos animais que estão aí abandonados
e que muitas vezes por conta de uma negligência, por conta da crueldade humana, eles acabaram ficando pelas ruas. Então, se você tiver condições de abrigar um novo animalzinho, independente dele ser aquele que você gostaria que voltasse ou não, dê uma nova chance para você, dê uma chance para esse animalzinho que talvez esteja indo para sua casa, muitas vezes direcionado pelo plano espiritual, direcionado pelos amigos espirituais que sabem que aqueles que têm o coração puro, aqueles que têm o coração voltado para o amor em relação aos animais, eles vão acabar direcionando esse animalzinho para aquela pessoa, para aquele lar. E se você tiver condições de abrigá-lo, tiver condições de adotá-lo, cuidar dele, puxa, que caridade que você estará prestando, que caridade que você estará fazendo, que é uma premissa, né, do Espiritismo, que é uma máxima de Jesus, que fora da caridade não há salvação. Então, pensemos com carinho a respeito. Independente de ser o seu animalzinho ou não, se está chegando para você de alguma forma, significa que o acaso não existe. Muitas vezes o plano espiritual está agindo ali para que você possa repensar suas atitudes, para que você possa ali destinar o seu amor àquele animalzinho que está precisando. Como eu falei, tem muitos animaizinhos precisando. E mais uma dica, né? Hashtag dica, fica a dica, adote. Evite comprar. Porque um amigo a gente não compra. Um ser que vai fazer parte da nossa família, ele não deve ser comprado, ou pelo menos não deveria ser comprado. Apenas hashtag fica a dica. Para encerrarmos o nosso programa de hoje, um comentário aqui da questão 8, novamente, do Livro dos Espíritos, que o Marcel até acabou colocando ali na fala dele. O que é o acaso? Nada. Não existe acaso. É bom a gente pensar nisso. Né? Não existem coincidências. Puxa, né, que coincidência que aconteceu tal coisa, ou que sorte que aconteceu tal coisa. A gente sabe que não é bem por aí. Então esse foi mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Espero que tenham gostado. Né? Quem quiser deixar comentários, né, na descrição do vídeo, quem quiser mandar perguntas pra gente também, né, fiquem à vontade. Compartilhem, né, com amigos, com aqueles que gostam dos animaizinhos, que querem estudar um pouquinho mais sobre a questão da espiritualidade dos animais. E até a semana que vem em mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau, pessoal.